Excelentíssimos amigos, muito bem-vindos ao canal Defesa Técnica. Hoje nós vamos falar da Lei de Improbidade Administrativa. É um assunto que não está relacionado ao processo penal, mas é muito importante para efeito de concurso público. Trata-se de uma série de mnemônicos para que você possa decorar os prazos das penalidades previstos na Lei 8429 de 92. O enriquecimento ilícito, o benefício tributário indevido, o prejuízo ao erário e os atos que atentam contra os princípios da administração pública são considerados atos de improbidade administrativa. O mais grave deles, e por isso na nossa tabela está aí numa cor mais avermelhada, é o enriquecimento ilícito. Significa que o agente público ele se valeu da sua posição para auferir riqueza, para ganhar dinheiro com a máquina pública. Em segundo lugar, o benefício tributário indevido, que foi incluído agora, recentemente, o agente público que concede ou mantém um benefício tributário indevidamente incorre nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, mais ou menos uma mistura entre o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário. Por quê? Se o benefício tributário é indevido, alguém deixou de pagar um tributo, então passou a integrar o patrimônio de alguém. Então esse alguém acabou por enriquecer-se ilicitamente. Então o benefício tributário indevido é também, de certa maneira, um enriquecimento ilícito. Mas também é prejuízo ao erário. Por quê? Obviamente, se o tributo deixou de ser recolhido, o erário então ficou sem um recurso que lhe era seu por direito. Já a parte do prejuízo ao erário, a terceira linha que nós temos aí na tabela, se refere somente ao prejuízo independentemente de que alguém tenha ou não tido lucro com isso. Por exemplo, a má conservação do patrimônio público. Então, a simples má conservação do patrimônio público é ato que causa prejuízo ao erário e não necessariamente isso estará trazendo lucro para alguém. Por último, os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Aqui mesmo é que nós podemos entender que não necessariamente haverá enriquecimento ilícito e nem necessariamente prejuízo ao erário. Um exemplo, negar a publicidade de um ato atenta contra os princípios da administração pública, mas não tornar um ato público não necessariamente vai trazer riqueza, vai trazer um enriquecimento para alguém, tampouco pode causar prejuízo ao erário. Mas mesmo assim, se esse ato atenta contra os princípios da administração pública, ele deverá ser punido nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Com relação às penalidades possíveis na Lei de Improbidade Administrativa, nós temos a suspensão dos direitos políticos, nós temos a multa e temos a proibição de contratar com o serviço público, com a administração pública, melhor dizendo. Este miolo da tabela é o mais complicado para a gente preencher. Por quê? Nós temos aqui números, prazos, e nem sempre existe uma lógica muito clara a respeito do porquê cada número está aqui. Então, o que nós estamos propondo é uma série de mnemônicos para que você possa guardar os valores que estão aqui e assim poder sair-se bem numa prova de concurso público, numa questão objetiva em que lhe peça qual o prazo, qual a penalidade aplicável para cada tipo de improbidade administrativa. Então, sabendo que o enriquecimento ilícito é o mais grave, tanto é que está aqui numa cor mais avermelhada, sabendo que o enriquecimento ilícito é o mais grave dentro da Lei de Improbidade Administrativa, a suspensão de direitos políticos para este caso será de 8 a 10 anos. Quem enriquece ilicitamente com improbidade administrativa fica com os seus direitos políticos suspensos por 8 a 10 anos. Agora, com relação ao benefício tributário indevido, isso é um enriquecimento ilícito também, mas não do agente que pratica, porque o benefício tributário indevido pode ser concedido para uma empresa totalmente estranha ao agente público, mas é o próprio agente público
que estará sujeito à suspensão de direitos políticos. Por quanto tempo? Bom, agora é importante prever que o mínimo do enriquecimento ilícito será aplicado para o benefício tributário indevido. E veja que eu também puxei uma seta para o prejuízo ao erário. Por quê? Assim como o benefício tributário indevido é uma forma de enriquecimento ilícito, ele também é uma forma de prejuízo ao erário. O benefício tributário indevido, ele tanto dá enriquecimento ilícito para alguém que não é o agente público, como o benefício tributário indevido também causa um prejuízo ao erário, porque ele está impedindo que ingresse nos cofres públicos um tributo que era devido. Então, o mínimo do enriquecimento ilícito, da pena de suspensão de direitos políticos prevista para o enriquecimento ilícito, esse mínimo será aplicado tanto ao benefício tributário indevido quanto ao prejuízo ao erário, 8 anos e 8 anos. E com relação ao mínimo do benefício tributário indevido e do prejuízo ao erário? Bom, o mínimo, e aí entram os mnemônicos, o mínimo é que a gente saiba fazer contas, não é verdade? O mínimo, a gente tem que saber pelo menos alguma continha. Então vamos pegar uma continha simples e fácil. Como eu tenho aqui duas hipóteses que se parecem com enriquecimento ilícito, eu vou pegar esses 10 anos e vou dividir por 2. Então, 5 anos para o benefício tributário indevido e 5 anos para o prejuízo ao erário. Veja, isso é um mnemônico, tudo bem? Só para recordar, o mínimo do enriquecimento ilícito é o máximo do tributário indevido, benefício tributário indevido, e o máximo do prejuízo ao erário, porque eles se parecem. E como eu tenho um máximo de 10 anos para o enriquecimento ilícito, eu vou dividir isso em 2 e vai ficar 5 a 8 para cada um desses duas hipóteses de suspensão de direitos políticos. Com relação aos atos que atentam contra os princípios, eu vou pegar agora esse mínimo e vou trazer para cá. Ou seja, o teto de um é o mínimo de outro. O teto de um é o mínimo de outro. 5 anos, então, passa a ser o máximo para os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Agora você vai me perguntar, Roberto, e qual a conta que eu vou fazer aqui com relação ao mínimo dos atos que atentam contra os princípios da administração pública? Bom, nós não temos mais como dividir por 2, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos diminuir 8 de 5, que dá 3, que é o mínimo da suspensão de direitos políticos para os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então, recordando, o teto de um é o piso do outro, o teto do benefício tributário indevido e do prejuízo ao erário, 8 anos, é o piso do enriquecimento ilícito, o máximo do enriquecimento ilícito eu divido por 2, dá 5 para benefício tributário indevido e 5 para prejuízo ao erário, o teto dos atos que atentam contra os princípios da administração pública será o piso do prejuízo ao erário, 5, e como o mínimo que a gente precisa saber é fazer conta, eu vou fazer a continha 8 menos 5 igual a 3, e isso vai ser o piso da pena de suspensão de direitos políticos dos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Com relação à multa, vamos graduar aqui do mais grave ao menos grave. Como eu já disse, o mais grave é o enriquecimento ilícito, passando pelo benefício tributário indevido, prejuízo ao erário e ato que atenta contra os princípios da administração pública. Eu vou colocar então 3, 3, 2 e 1. Por que 3 e 3? Bom, como eu já falei para vocês, o enriquecimento ilícito e o benefício tributário indevido guardam uma grande semelhança, os dois são muito graves. Por quê? Porque quem se enriquece ilicitamente está usando a máquina pública para auferir riqueza, e riqueza ilícita, claro. Aquele que se beneficia indevidamente de um benefício tributário, aquele que recebe um benefício tributário indevidamente, também se enriquece. Por quê? Ele deixa de pagar o tributo devido, e isso que ele deixa de pagar passa então a ingressar no seu patrimônio. Logo, para essas duas primeiras hipóteses aqui, eu vou dar uma gradação 3. Para essa daqui, a gradação 2, prejuízo ao erário, gradação 2, e para os atos que atentam contra os princípios, gradação 1. Então, a multa para o enriquecimento ilícito será de 3 vezes
o valor que se acresceu ao patrimônio. Se essa pessoa que se enriqueceu ilicitamente conseguiu oferir R$ 1 milhão, a multa será então de 3 vezes o valor acrescido. E no caso do benefício tributário indevido, também será de 3 vezes. 3 vezes o valor do benefício que foi concedido pelo agente público indevidamente. No caso do prejuízo ao erário, nós não temos um valor acrescido e nem um valor do qual a pessoa se beneficiou, mas nós temos o valor do prejuízo, o valor do dano, e a multa será calculada então com base em 2 vezes o valor do dano. No caso dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, eu não vou usar 3, não vou usar 2. Por quê? Qual foi o valor ou qual foi o montante do enriquecimento ilícito? Ora, trazendo de volta o caso da negativa de publicidade, quando se nega publicidade a um ato administrativo, não tem nenhum enriquecimento nisso, é zero. E qual é o prejuízo que se traz ao erário? Também é zero, ou seja, é zero de enriquecimento ilícito e zero de prejuízo ao erário. 1, 0, 0, você vai ter então 100 vezes o valor da remuneração, porque aqui eu não tenho dano e aqui eu não tenho nem benefício e nem valor acrescido. O único valor que eu posso tomar como base para esse tipo de multa é o valor da remuneração do agente público, no caso, 100 vezes o valor da remuneração. Só que além da suspensão dos direitos políticos, além da multa civil, eu tenho também a proibição de contratar com a administração pública. E essa proibição, então, vai ser diretamente trazida daqui, olha, do tempo da suspensão dos direitos políticos. No caso do enriquecimento ilícito, o mais grave de todos, dentro da lei de improbidade administrativa, eu tenho a suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos e a proibição de contratar por 10 anos. Com relação ao benefício tributário indevido, nós vamos enfrentar uma certa dificuldade, porque, veja, ele tem a mesma previsão de suspensão de direitos políticos do que o ato que causa prejuízo ao erário, de 5 a 8 anos. Agora, com relação à pena de multa, ele tem uma semelhança com relação a 3 vezes o valor acrescido e 3 vezes o valor do benefício. Veja que aqui são 3 vezes e aqui 3 vezes. Já com relação ao prejuízo ao erário, apenas 2 vezes. Bom, essa semelhança e essa diferença torna o caso um pouco complicado. Então nós não vamos colocar nada aqui para a gente não confundir as coisas, já que eu tenho 5 a 8 aqui, tenho 3 vezes aqui, 3 vezes aqui, tudo muito parecido, não dá para tirar uma conclusão muito certa. Não vamos colocar nada, então, na proibição de contratar. Já que a gente causou confusão assim, vamos mudar o nosso parâmetro. A partir de agora, nós vamos pegar o menor, o piso da suspensão de direitos políticos e vamos trazer para cá. 5 anos é a proibição de contratar com quem causa prejuízo ao erário. E, no caso, trazendo a mesma lógica, 3 anos é o tempo de proibição de contratar com aquele que atenta contra os princípios da administração pública. Pois bem, está pronta a nossa tabela. Grave esse método de confecção da tabela, faça sozinho e você vai acertar todas as questões que se referem às penalidades na lei de improbidade administrativa. Muito obrigado e até a próxima.